Oi, João Neto. Tarde. João Neto, você tá aí? João Neto, fale comigo. Nem que seja no chat. João Neto. João Neto. Oi, professora. E Frederico, tá aí? Oi, Tudo bom? voltei. Então tá bom, bora lá então, que você tá 15 minutos atrasado aqui. E para de escrever na minha tela. E só tem eu e você. Eu sei quem que tá escrevendo. Esse negócio pra você, esqueci. Parça. Ei, João, você tem que fazer isso quando tem um monte de gente. Agora, quando só tem eu e você, se não sou eu, é você. Você sabe desfazer? Professora, uma vez eu tava na teste que eu fui ver. Não, para Aí, excluir. desabilitei você escrever, agora você não consegue mais. Peraí. Aí, habilitei. Pode Pode crer. desfazer. Eu tava na aula de matemática uma vez, professora. Professora, Oi, tô eu tava ouvindo. na aula de matemática uma vez, aí a professora falou, aí não apaga. Aí, tá pagando. Bom, João, vamos lá, Aí eu porque fui lá e tá 15 comecei. minutinhos atrasado e o que eu tinha preparado demorava a aula toda. Bom, João, Vixe, você então se bora lembra na começar, aula. professora. Pois é, você lembra na aula passada que acabou que caiu a conexão do Zoom e aí era para entrar em outra aula, em outro grupo? Foi na aula de quinta-feira, se eu não me engano. Uhum. Aí nem você, nem a E outra eu não menina que tava, não. estava, eu acho que era a Luana, não entraram. Não sei se Uhum. vocês não sabiam qual grupo que era, eu fiquei um pouco perdida. Ah, espera aí, minha filha, agora a mamãe não pode. Bom, então, o que eu ia mostrar para vocês, que eu estava até procurando um vídeo, eu achei ele aqui nos meus arquivos e eu vou passar agora, tá? Bom, Uhum. olha esse videozinho aqui, explicando sobre tabela periódica. Opa. Bom dia, meninos do nono ano. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Giovana Mesquita e a gente vai Oh, fazer uma aula sobre tabela periódica dos elementos. Antes da gente começar a falar da tabela, né, que é algo que às vezes assusta muito os alunos, porque ela é muito grande, muito cheia de informações, nós temos que entender o que é um elemento químico. Então, um elemento químico, né, é um átomo. E do que um átomo é formado? Ele é formado de partículas subatômicas. Então, né, tá abaixo. Então, as partículas subatômicas, elas estão abaixo do átomo, elas são menores que o átomo. Essas partículas, elas podem ser positivas, que são chamadas prótons. Elas podem ser neutras, não terem nenhuma carga, que são os nêutrons. Ou podem ter carga negativa, aí são os elétrons. E como que essas bolinhas, né, partículas subatômicas, elas se organizam para formar um átomo? Então, no núcleo, no centro atômico, nós teremos os prótons e os nêutrons. E ao redor desse núcleo, nós teremos os elétrons, que ficam circundando esse núcleo de maneira que formam uma nuvem ao redor do núcleo atômico. Então, a gente não consegue, assim, com precisão, dizer, esse elétron está nesse local aqui agora, porque ele fica orbitando em todas as direções. E a gente precisa compreender o seguinte, meninos. Se existe aqui no núcleo, vamos supor que a partícula azul, então, seja positiva, né?
eu consigo contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 partículas positivas. O número de partículas negativas que conseguem ser atraídas por esse núcleo atômico são 6 também, tá? Então, toda vez para eu saber quantos elétrons tem ao redor do núcleo, eu tenho que saber quantos prótons eu tenho no núcleo. Se eu souber o número de cargas positivas, eu sei o número de cargas negativas. O número de nêutrons vai variar, tá? Então, o número de nêutrons já não segue essa ordem. Aí nós precisamos compreender também que, assim como no sistema solar, os elétrons eles vão orbitar ao redor do núcleo em camadas. Essas camadas são 7, tá? São chamadas de K, L, M, N, O, P, Q, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E cada camada vai ter um poder máximo de colocar elétrons aqui. A camada K, ela consegue colocar 2 elétrons apenas. A L, 8. A M, 18. A N, 32. A O, também 32. A P, 18 elétrons. E a Q, 8 elétrons. Então, não é que todo átomo vai ter essa quantidade de elétrons orbitando ao redor do núcleo. Mas, vamos supor, um átomo aqui que tenha, sei lá, 10 elétrons. Então, ele tem 10 prótons aqui no núcleo e ele vai ter 10 elétrons ao redor dele. Ele vai conseguir colocar os 10 na camada K? Não. Ele vai conseguir colocar 2 elétrons aqui. É o máximo que cabe. É como se fosse um quarto de hotel com lotação. Vamos pensar assim. Nesse quarto K só tem 2 camas, então só vão ficar 2 pessoas. Mas no quarto L, vamos dizer assim, tem mais 8 camas. Então aqui eu posso colocar 8 pessoas. Então, um átomo com 10 elétrons vai colocar 2 elétrons na camada K e 8 na camada L. Ah, não, professor, ele tem 11 elétrons. Então, essa 11ª pessoa, vamos dizer assim, vai ficar no outro quarto, no quarto M. Ah, e no quarto M tem quantas camas? Tem 18, mas só tem uma pessoa para dormir ali. Então, mesmo tendo 18 lugares, só vai ficar um elétron na camada M. E para a gente saber quantos elétrons tem, né, cada elemento químico, a gente consulta a tabela periódica. É ela que vai nos fornecer informações a respeito dos elementos químicos. Então, tabela periódica foi feita não para decorar, mas para ser consultada. Não precisa ter medo de olhar para aquele monte de informações, aquilo vai te ajudar. Vamos entender como que essas informações estão organizadas, então. Existe na tabela periódica as linhas, né, na horizontal, e existem as colunas na vertical. As linhas, elas são chamadas de períodos. E a gente vai ter até 7 períodos na tabela, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem tá aqui nessa linha, que são só 2 elementos, ó, esse, do outro lado, esse, tá? Está no mesmo período. Quem está aqui nessa linha, linha 2, também está no mesmo período. E assim por diante. Só teremos 7 linhas porque nós só temos, voltando aqui, 7 camadas eletrônicas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou KLMNOPQ. Então, os elementos aqui, ó, eu nem coloquei o nome deles. Os elementos que estão aqui no período 2, significa que eles têm o mesmo número de camadas eletrônicas. 2, tá? Se eu pegar aqui os elementos do período 5, significa que eles vão ter 5 camadas eletrônicas. E assim por diante, tá? Então, por isso que o máximo de períodos que existe são 7, porque é o máximo de camadas eletrônicas que pode ter. Voltando aqui, eu não vou ter um átomo, né, com camadas eletrônicas maiores do que a lotação máxima que cabe em cada camada. Então, o maior átomo da Terra, né, do planeta, vai possuir essa somatória aqui, ó, 2 mais 8 mais 18 mais 32 mais 32 mais 18, 8.
vai ter tudo cheio essas camadas eletrônicas. E o menor átomo da Terra vai ser o que tem só uma carga positiva no núcleo e uma negativa aqui na camadinha K. Beleza? É o hidrogênio menor, só de curiosidade. O maior eu me esqueci. Pessoal, e as famílias? As famílias, elas vão estar agrupadas em colunas, na vertical, então, tá? E o que esses átomos que estão na mesma coluna têm de semelhante? Então, as semelhanças entre os elementos de uma mesma família ou grupo ocorrem porque o número de elétrons de valência do átomo, no estado fundamental, né, do jeito que ele é encontrado na natureza, é o mesmo para os membros do determinado grupo. Por exemplo, vamos voltar aqui na família do grupo 1, ó. Então, o grupo 1 vai ser essa primeira coluna aqui. O que esses átomos que estão agrupados na mesma família, porque se da mesma família tem que ter semelhança, têm em comum? Eles terão o mesmo número de elétrons na camada de valência. Aí, professora, o que é mesmo camada de valência? Camada de valência é a última camada de elétrons. Então, vamos retornar aqui nesse desenho. Se eu tenho aquele meu átomo com 10 elétrons, a camada de valência, né? Se aqui cabe 2, aqui cabe 8, eu já tenho 10. Então, a camada de valência vai ser essa última aqui, a L no caso. Então, os elementos do mesmo grupo, da mesma família, terão o mesmo número de elétrons na última camada. Reparem aqui, ó. Então, o lítio ele tem 3 elétrons. 2 ficam na camada K, 1 na camada L. O sódio tem 11. Ele tem 2 na camada K, 8 na camada L e 1 na camada M. O frâncio aqui, ó, ele tem 87 elétrons. Então, a gente vai distribuindo os elétrons conforme os lugares, lembra? Como se fosse um hotel cheio de camas. E completando aí até dar o tanto de elétrons que ele tem. E na última camada, ele também vai ficar com 1. O fato desses elementos químicos terem um elétron na última camada vai fazer com que eles tenham propriedades, né, características semelhantes. Então, vamos reparar aqui, ó, dei um zoom na tabela periódica. A gente repara aqui, ó, nessa família, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, todos vão ter um elétron na última camada. Beleza? Quando eu pego, por exemplo, aqui agora, essa linha aqui, na horizontal, o lítio e o berílio. O lítio vai ter a camada K e a camada L de elétrons, e o berílio também, camada K e camada L. Eles não são iguais, porque esse aqui tem 3 elétrons e esse aqui tem 4. Mas o que eles têm em comum, então? O número de camadas ocupadas. Mesmo que nem todas as camas, vamos dizer assim, estejam ocupadas, tá? A tabela periódica, ela também vai mostrar para vocês quais elementos químicos estão no estado sólido, líquido e gasoso, né? Na temperatura ambiente. Então, nas condições normais de temperatura e pressão que a gente fala. Então, por exemplo, quando eu pego aqui um elemento que está escrito em preto, por exemplo, o berílio, eu sei que ele é um elemento sólido, né? O mercúrio, que é o Hg, aqui não está no zoom, mas ele é um líquido na temperatura ambiente. E o que está desenhadinho aqui em rosa, né, em vermelhinho, é gasoso. Sendo assim, meninos, pegando todas as características dos elementos químicos conhecidos, nós vamos ter aqui, então, os elementos que são metais e os não metais. Aí, dentro de metais, teremos aqui os metais alcalinos, alcalinos terrosos, metais de transição. E os não metais, nós vamos ter as outras, vamos dizer assim, os outros sobrenomes, porque são da mesma família, né? Então, vamos ter a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, os calcogênios, halogênios e gases nobres. Professora, a gente precisa saber o nome e sobrenome desses elementos? Não precisa.
tá? Você vai consultar a tabela e a tabela vai te dizer quem que é metal de transição, quem que é metal alcalino terroso, quem que é gás nobre, beleza? E para fechar, né, a gente não pode esquecer que esse númerozinho aqui em cima, tá? 1, 3, 11, mostra o tanto de prótons que existe no núcleo atômico, prótons carga positiva. Sendo assim, eu consigo descobrir o tanto de elétrons que esse elemento tem. Então, se tem uma partícula positiva, eu vou ter uma negativa, porque um positivo atrai um negativo. Se ele tem 3 positivas, vai ter 3 negativas, tá? Aqui a gente tem o símbolo do elemento químico, o nome dele embaixo, e esse número esquisitão aqui embaixo, que é cheio de vírgula, né? Um número que não tem nem unidade, não está escrito gramas, quilos, litros, nada. É como se fosse, meninos, o número do peso, tá? Da massa do átomo. Eu falo peso, mas a gente usa esse termo de forma errada, porque na verdade é massa. Quando eu vou lá e subo na balança, eu não estou aferindo meu peso, eu estou aferindo minha massa. Então, se eu fosse colocar o átomo de césio aqui, ó, em homenagem à Goiânia, na balancinha, um átomo de césio. Quanto seria a massa? Seria esse número que está aqui, eu acredito que seja 132,9. Está meio apagadinho. E o que isso significa, professor? Significa que eu estou pesando o tanto de prótons, nêutrons e elétrons desse átomo aqui. É como se fosse mesmo o pezinho dele, quanto que ele pesa. Mas não é peso, é massa, tá? Pessoal, então família, elementos que possuem... João, dormiu ou você tá aí? Tô aqui, professora. Que bom. Bom, João, esse vídeo era o que eu estava tentando mostrar para vocês na outra aula, e eu gravei esse vídeo na recuperação do terceiro bimestre, tá? Bom, a partir do que a gente estudou aí de tabela periódica, né? Indique as afirmativas verdadeiras. Então, lá no seu livro 3, lá na página 11, tem esse exercício. Então, vamos pensar, João. Os átomos, todos eles querem ser gases nobres, tá? Todo átomo, o sonho dele é ser gás nobre, quer ser da nobreza. E o que um gás nobre tem que o restante da tabela periódica não tem? 8 elétrons na última camada, tá? Então, todos os gases nobres vão ter 8 elétrons na última camada. Com exceção do hélio, que tem 2, tá? É a única exceção. Deixa eu até... espero que eu não tenha a tabela aqui. Vamos pensar. Quem tem 3 elétrons na última camada, é mais fácil ele ganhar 5 para ficar com 8 ou 5, ou é mais fácil ele perder 3? O que você acha? Acho que é mais fácil ganhar. Ganhar 5 do que perder 3? Vamos lembrar, ó, o núcleo atômico, ele é positivo, né? E aí ele atrai carga negativa. Só que esses átomos, né, só os gases nobres que têm 8 elétrons na última camada. O restante da tabela não tem. E o sonho deles é ter 8. Então, todo átomo quer ter 8 cargas negativas na camada de valência. Aí vamos pegar um átomo que ele tenha 3 elétrons na camada de valência, tá? Então, esses 3 elétrons, eles estão sendo atraídos pelo núcleo, certo? Mas esse átomo aqui, ele quer ter 8, só que ele só tem 3. O que é mais fácil? Ele doar esses 3 ou ele ganhar 5? Doar, professora. Doar, né? Então, toda vez que você olhar a tabela periódica, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no momento que mostra a tabela. Aí, ó, peraí, opa, não é nessa parte. Toda vez, aqui, consegui. Você vai ter que olhar aqui, ó. Ai, eu pondo o dedo na tela, achando que você tá vendo, perdão. Você vai ter que olhar aqui quantos elétrons ele tem na última camada. Então, os que têm 1, 2 e 3, eles têm tendência de perder elétrons. E os que têm mais que isso, que daí seriam os elementos que estão para cá,
né, que vão ter 4, 5, 6 elétrons na última camada, eles têm tendência de ganhar elétrons. Eu queria que você soubesse disso, tá? Você lembra dessa explicação do terceiro bimestre ou nada? Lembro, mas não foi, foi no quarto bimestre que a senhora falou. Foi no terceiro. Foi lá para setembro. Ixi, peraí. Calma aí que tá fechando meu PowerPoint, sei por quê. Você tá vendo minha tela? Peraí. Calma aí que eu vou compartilhar de novo, João. Tá. E por que que é importante você saber disso, João? Porque é a partir desse jogo de doação de elétrons, né, ou de recepção de elétrons, é que você vai conseguir formar as ligações químicas. Calma aí. Calma aí, João. Rapidão. Aí, voltei. E aí, o que que eu quero que você entenda? Que, igual eu falei numa aula passada, eu não sei se você estava. Com 26 letras, quantas palavras a gente consegue fazer? Hein? João? Tá aí? Vamos rapidinho. Com 26 letras, quantas palavras a gente consegue fazer? Eita, não tô te ouvindo, não. Travou, hein? Travou. Ah, tô te ouvindo, travado. Então, com 26 letras, a gente consegue fazer muitas palavras. Agora, pensa com a tabela periódica, que tem mais de 100 elementos. Então, quando a gente vai grudando as bolinhas, cada formação de bolinhas, né, vamos dizer assim, de átomos, cada molécula vai ter uma propriedade, uma característica. Então, eu já vou respondendo aqui para a gente não perder tempo. Os metais, então, quando você olha lá na tabela periódica, tudo que for metal tem tendência de formar cátion. O que que é isso? É tendência de perder elétrons. Se ele perde carga negativa, ele fica mais positivo, tá? Então, o cátion é um átomo que ele está um pouco mais positivo que os outros. Quando você vai na tabela periódica e pega os não metais, eles já têm tendência de formar ânions. E os ânions são os átomos que estão um pouquinho mais negativos. Então, como que ele fica mais positivo ou mais negativo? Se ele ganhar elétron, ele fica negativo. Eita, acho que o menino caiu.